Olá, pessoal! Hoje nós voltamos aqui para ver mais um pouquinho a respeito dos pronomes, tá? Anteriormente, nós vimos 3 tipos, que foram os pronomes pessoais, de tratamento e possessivos, certo? E agora, nessa sessão pronome parte 2, nós vamos ver mais 3, que são os pronomes demonstrativos, indefinidos e interrogativos. Começando pelos pronomes demonstrativos, nós temos aqui uma tirinha em que 3 palavrinhas estão destacadas: o esta, o essa e o aquela. Vamos lá. Vou plantar esta árvore aqui, né? Porque está perto do menininho que está falando, certo? Então, quando está perto da pessoa que fala, né, nós temos o pronome demonstrativo que nos leva a entender que o objeto ou algo que está sendo falado está próximo de quem fala, né? Aí, olha, aqui ele diz: meu pai que plantou essa aí. Né? Então, ele pergunta, na verdade, para a vovó se essa árvore que está plantada, essa, né, que está perto dela, com quem ele está falando. Então, por isso ele usou essa, tá? E aí ela responde, ele ainda pergunta, né? E aquela ali, vovó, quem será que plantou? Né? Que já está bem mais velhinha. E está longe dos dois. Por isso ele utiliza aquela para nos dar a identificação de que o objeto do qual eles estão falando está longe dos dois, de quem fala e de com quem se fala, tá? Então, olha, depois nós temos exercícios para vocês terminarem de fazer e depois a gente conferir na aula online. E os pronomes demonstrativos são palavras empregadas para situar no espaço, no tempo e no próprio texto pessoas, objetos em relação às 3 pessoas do discurso. Aquelas como a Pro explicou, perto de quem fala, perto de com quem se fala ou longe dos dois, né? De quem ou quem se fala, tá bom? Na página seguinte, nós temos um quadro, tá? Marcando para nós que nós temos os pronomes demonstrativos variáveis, que é aqueles que podem mudar de masculino para feminino, de plural e singular, tá? E nós temos também os invariáveis, que são 3: isto, isso e aquilo, tá bom? Ó, outras funções que o pronome demonstrativo também pode ter nas nossas orações. Ele pode indicar posição no tempo, por exemplo, neste ano vou à Bienal do Livro em São Paulo. Neste ano é o tempo presente. Pode também expressar uma surpresa, uma indignação, uma pena, uma ironia, até mesmo uma afetividade. No ano passado, eu li aquele livro inesquecível. Pode ainda indicar a ordem dos termos apresentados em uma frase. Camila e Fernanda são amigas. Esta adora contos, aquela crônicas. Então, é essa a Fernanda e aquela a Camila, certo? Mostrar algo que vai ser dito. Grave bem isto. Ler é muito importante. Ou indicar o que já foi falado. Cuidem dos livros. Isso é fundamental, ou seja, é em relação ao que eu falei antes, de cuidar os livros, tá? Então, olha, depois nós temos mais exercícios a respeito de pronomes demonstrativos, ok? E aqui na página seguinte, a gente já começa com os pronomes indefinidos. E ele traz de exemplo para nós um anúncio de propaganda que a gente já conhece. Então, ó, você doa e alguém recebe vida. Dia Mundial do Doador de Sangue. Isso foi em dia 14 de junho, já passou um pouquinho, mas a doação de sangue sempre é bem-vinda. Anúncio de propaganda da campanha do Dia Mundial do Doador de Sangue, do Postal Saúde,
no ano de 2016. Então, olha, esse alguém que vai ser beneficiado com a doação de sangue é um alguém indefinido, alguém que necessite, certo? Não há alguém especificamente falando, é alguém que necessitar, tá? Então, por isso ele é chamado de pronome indefinido. São aqueles que se referem a uma terceira pessoa do discurso e substituem ou até mesmo acompanham um substantivo, dando-lhe uma ideia de indefinição, de imprecisão, assim como a Pro falou, né? Doar para alguém que pode ser o beneficiado. Variáveis, ele tem alguns que são variáveis com aquela intenção de singular ou de plural, ou ainda de masculino e feminino, tá bom? E temos também os invariáveis, alguém, algo, ninguém, ou trem, nada, cada e tudo, que pode ser usado tanto masculino quanto feminino, quanto singular e plural. E temos as locuções pronominais. Cada um, qualquer um, quem quer que, seja quem, todo aquele que, todo mundo. Beleza? E por último, tá? Nós temos os pronomes interrogativos, que eles vêm sempre ao redor de uma pergunta, tá? Seja ela direta ou indireta, certo? Lembrando que a direta é sempre a que tem o pontinho de interrogação e a indireta não tem o ponto de interrogação, mas me faz entender que é uma pergunta, ok? Então, olha, o pronome interrogativo, como a Pro falou, ele vai sempre aparecer em questionamentos, em perguntas. Qual o cereal preferido do vampiro? Então, aqui o pronome interrogativo é o qual. Quantos elefantes tem um time de futebol de elefantes? Né? Então, é uma pergunta. Quantos, né? Eu quero saber os números de jogadores, ok? Então, nós temos os pronomes interrogativos, que são aqueles empregados para formular uma frase interrogativa direta, que é a que tem o pontinho de interrogação, ou indireta, aquela que não tem. No entanto, a gente sabe, a gente percebe pelo enredo que é uma pergunta. Assim como todos os outros, tem os variáveis que se encaixam no singular e no plural, e no masculino e feminino, tá bom? Assim como os invariáveis, que são esses dois, que e quem, que não variam nem de plural nem de singular, nem masculino nem feminino, tá, gente? Então, olha, agora com toda essa explicação, ó, nós temos mais atividades aqui nessa página 62 e na 63 também, tá? Só que agora, nesse momento, nós vamos voltar lá para o comecinho, no pronome demonstrativo, tá? Que é esse daqui. Vamos fazer as lições da página 58, da página 59, que trata do pronome demonstrativo primeiro, tá? Depois que a gente fizer a conferência destas, aí nós faremos as outras páginas de lição, tá? Então, por enquanto, 58 e 59 para verificação na aula online, ok? Então, até lá e obrigada por enquanto.